pessoal, aqui é Flávio Hirai, médico oftalmologista da Clínica Ver Mais, e vamos para mais um episódio do nosso podcast Pode Ver Mais, e hoje nós temos uma convidada especial aqui, Fátima. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos aqui como convidada a doutora Andréia Tonelli, endocrinologista. Isso. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada a vocês pelo convite. É um Obrigada. prazer estar aqui. E André, eu acho que um assunto legal para a gente conversar aqui é sobre tireoide, né? Que é uma glândula que a gente tem no nosso organismo e que eu acho que tem muito mito por aí em relação a isso, né? Então eu queria que a gente batesse um papo em relação... sobre ela. Eu sempre costumo falar, a tireoide é a glândula, eu diria que uma das principais do organismo, porque ela produz o hormônio que é a nossa gasolina, de uma forma, né, prática de se dizer. Normalmente a fisiologia é assim, ao despertar, a hora que a gente abre o olho, a tireoide lança na circulação os hormônios que vão fazer a gente passar o dia. Desde acordar, despertar, controle de temperatura, de gasto energético, de sono, e controla todas as outras funções fisiológicas da vida da gente, né? Como crescimento, como gestação, como envelhecimento, peso, né? O ganho e a perda de peso. Então é uma glândula que fica aqui nessa região cervical, na frente, anteriormente, né? Aqui na região do pescoço, e que tem que ser o trabalho dela tem que ser perfeito, né? A gente fala que um pouquinho a mais desse hormônio, um pouquinho a menos, traz muitas consequências para a gente. E aproveitando esse gancho, o que a gente pode falar em termos de sintomas ou sinais de uma pessoa que tem a tireoide desregulada? A gente fala que atualmente, né, Flávia, a gente nem está chegando a ver muitos sintomas, porque hoje o check-up da tireoide, né, a dosagem do hormônio tireoidiano faz parte de um clínico pede, faz parte da saúde da mulher, o pediatra pede, né, parte da geriatria pede, cardiologista, né, nos exames semestrais deles ali, em qualquer comorbidade, é o TSH e o T4 livre. TSH tá? e o T4 livre. Esses são os hormônios que, com o TSH, a gente consegue, num check-up, já... Ele é o primeiro hormônio que se altera quando a gente tem um problema de tireoide. Então, a gente faz um diagnóstico hoje muito mais precoce, a gente trata de uma forma até antes, às vezes, do paciente desenvolver sintomas. Sim. Mas vamos falar um pouquinho de sintomas. Então, para a gente raciocinar, vamos lembrar lá. Então, a glândula tireoide é o hormônio que produz a nossa energia diária. Então, se eu estou com falta desse hormônio na tireoide, que é o hipotireoidismo, então os sintomas são relacionados a isso, a falta de energia principalmente, a baixo débito. Então, cansaço, uma indisposição, uma dor muscular, eu tenho sono o dia inteiro, né? Eu tenho um inchaço, o meu peso, apesar de eu tentar dieta, de eu fazer atividade física, eu tenho uma dificuldade de perder. Então depois a gente fala um pouquinho de mitos também sobre tireoide, porque, né, o peso tem muita coisa que influencia, né? Nem sempre é só tireoide. E aí, uns sintomas que às vezes aparecem até antes de cansaço, de tudo isso, é pele, cabelo e unha. Então a gente fala que o organismo é muito inteligente, ele, primeira coisa que ele vai, quando ele sente uma falta, ele prioriza porque é muito importante e ele não manda porque é supérfluo. Então, para ele, cabelo, pele e unha é uma energia secundária aí que ele pode guardar um pouquinho. Legal. Então, o cabelo cai, a pele fica seca, a unha descama. É uma coisa que chama muita atenção. Então, às vezes o paciente fala assim, eu tô com a minha pele descamou um pouquinho. Não é um pouquinho, né? É uma pele seca que você coloca, quando você vai examinar o paciente, você coloca a mão, é áspera a pele. Pelos caem, então, às vezes eu fiz um diagnóstico do paciente, a queixa dele era queda de pelo, ele não tinha pelo na perna, ele foi achando que era um problema hormonal relacionado à testosterona, e aí era uma falta grande de um hormônio de tireoide, não tinha mais nenhum pelo no corpo, né? Então, eu acho que são sintomas que são difíceis, o que eu acho que hoje em dia a gente fala muito é fazer a dosagem de um TSH pelo menos uma vez por ano. Porque os sintomas se confundem muito, né? A gente vive um momento hoje em dia de estresse, de situação de correria, de um cansaço crônico, né? Porque muito desses sintomas que você falou, ele pode estar associado a outras coisas. Isso, né? Então, aí com o examinho na mão, a gente fica muito tranquila de estar tudo correto, né? Então, pelo menos anualmente, acho que uma dosagem... Antes a gente falava depois dos 40 anos, depois caiu, vamos fazer a partir dos 30. Hoje a gente faz em crianças, né? Então... idoso, acho que uma vez por ano todo mundo tem que ter um TSH dosado. Então vamos lá, o hipo, a gente falou, é a falta de energia. Isso, então se eu tiver o hiper, ferrou, né, Fátima? Eu fico acordado o dia inteiro. Isso, o hiper é exatamente o contrário. É uma situação que você fica elétrico, né?
sono, você não dorme, né? O paciente relata uma sudorese fria. Então, pensa num organismo como se estivesse correndo, né? Então, perda de peso de uma forma inexplicável, eles têm mais fome, eles comem mais, e aí perda não de peso engorda. e perdem peso, Olha. né? E palpitações, então lembra lá, é como se você estivesse correndo, o coração, você está parado e você está sentindo esse coração bater forte. Alterações de humor, assim, bruscas, de ansiedade, de você achar que está muito nervoso, muito irritado. Cabelo, pele também, né? Os sintomas batem um pouquinho às vezes com o da tireoide, com o do hipotireoidismo, e então o cabelo cai muito, é um metabolismo muito agitado, cai muito e nasce muito, eles não conseguem ver falha. O hipotireoidismo dá falha, né? O corpo não tem energia para formar o cabelo. No hipertireoidismo cai e nasce, entendeu? Então às vezes você vai examinar, você vê todos os cabelos novinhos nascendo. O metabolismo? Então eu tenho um excesso de hormônio, meu metabolismo é muito, muito rápido, entendeu? Então, do ponto de vista para o paciente é muito ruim, entendeu? Eles têm sintomas, e hoje é que a história que a gente fala, né, que faz check-up e a gente pega a história muito antes, antigamente, muitos casos de surtos psicóticos de pacientes que eram internados em clínicas psiquiátricas era hipertireoidismo, entendeu? Porque, novamente, eu ia falar a mesma coisa, os sintomas são muito parecidos com outras doenças, né? Na prática clínica, gente, o que ajuda muito a diferenciar é perda de peso, né? 90% dos pacientes têm uma queixa de ganho de peso, uma dificuldade de perder peso, mesmo com dieta e atividade física. E o hipertireoidismo, quando está num quadro mesmo com clínica aberta, é um emagrecimento que chama atenção, é fora do comum. Dentro da oftalmologia a gente vê, né, os casos de hiper por causa da exoftalmia. Isso, aí dentro, né, do hipertireoidismo tem as tireoidites, que a gente fala que são umas inflamações que são rápidas, às vezes autoimunes, passageiras ou relacionadas a algumas situações fisiológicas, pós-parto, uso de algumas medicações, por exemplo, a amiodarona é um remédio da parte da cardiologia que pode gerar uma tireoidite, e existem as formas um pouco mais graves, né, que é a doença de Graves, que cruza muito com a parte da oftalmologia. Qual que é o que deixa do o olho instalado? É a doença de Graves. Então, é um anticorpo que ele vai lá, ele ataca a tireoide, e as células que são musculares em volta da órbita aqui, né, do extra... O olho ali fica em volta, né? Que faz a movimentação dos olhos. Elas têm uma estrutura muito parecida com as células tiroidianas. Então, elas também são atacadas. Então, a autoimunidade gera o aumento aqui da glândula tiroide e o aumento desse músculo que faz o olho se projetar para fora. Não é o olho que aumenta, não é o globo ocular. A musculatura. É a musculatura ao redor dele, aí o olho fica saltado. Para o pessoal que está ouvindo entender, o olho salta. Então, você tem aquele aspecto de assustado. Né? Eu vi uma vez uma pessoa que estava com isso, eu fiquei muito impressionada. Né? Tem casos bem E acontece, graves. Flávio, a pessoa ter isso e não saber que é o hipertireoidismo e procurar primeiro o oftalmologista? Sim. A gente pega muito encaminhamento de oftalmologista. E né, porque eles pedem para a gente avaliar a parte de tireoide. Às vezes o paciente não tem a disfunção hormonal, a tireoide ainda trabalha certinho, você não tem um hipertireoidismo instalado, mas você tem a presença desse anticorpo de uma forma muito acentuada. Então, a gente já começa a trabalhar em equipe, aí, né, fazer alguns protocolos aí de tratamento para poder segurar essa imunidade, né? Outra coisa, André, que é muito comum a gente ouvir, são os nódulos de tireoide, né? Desde criança, adolescente, até o pessoal adulto. Fui fazer um ultrassom, ou fui fazer um exame, um check-up anual e, eu tenho nódulos na tireoide. O que são os nódulos da tireoide? Então, nódulos de tireoide também é a mesma história hoje em dia da gente fazer o check-up, né? De fazer exames. Então, o ultrassom de tireoide entrou hoje, Flávio, na saúde da mulher. Então, a ginecologia pede um ultrassom de tireoide anualmente. Falar um tempo atrás, a endocrinologia só solicitava ultrassom para quadros, né, confirmados de um hipotireoidismo, de um hipertireoidismo. E aí entrou como uma prevenção. Então, a gente faz mais, vamos pensar assim, a gente sempre teve nódulos, né? Nódulos são pontinhos na tireoide, que em 95% dos casos são relacionados a processos inflamatórios, né, benignos, sem problema nenhum, mas que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, tudo que é nódulo, né, abre uma possibilidade ali de alguma lesão maligna. Então, a gente fala que, com a história, né, de exames sendo solicitados por prevenção, que 60% das pessoas na vida, no geral, vão achar um nódulo em tireoide. E o segundo fator, fora o check-up, né, ser mais solicitado, é a resolução mesmo dos exames, né? Um ultrassom hoje, pega uma imagenzinha bem descrita para a gente no ultrassom, 1 milímetro,
né? Eles conseguem 2 milímetros, nódulo de 2 milímetros por 3 milímetros, eles conseguem avaliar a circulação desse pontinho aí dentro de uma tireoide. Então, o que são nódulos? Vamos responder aí. 95% são pontos de inflamação dentro da tireoide, fisiológicos, muito deles relacionados, eu diria a maioria, a esse processo autoimune. Então, a maioria das patologias da tireoide são decorrentes de autoimunidade. Então, o nosso organismo fabrica um anticorpozinho que em algum momento da vida ataca ali as células da tireoide. E aí, na imagem, a gente visualiza como uma área nodular. Então, a gente tem, por um cuidado, seguir e acompanhar esse nódulo, mas o que deixa tranquilo é que 95% desses nódulos são benignos e não vão trazer problema nenhum. E eu sempre friso muito para paciente que fica preocupado, mesmo dentre os nódulos malignos, são muito tranquilos, a gente tem tempo de acompanhar, eles são de crescimento lentos, o tratamento é muito tranquilo, entendeu? Então, a gente não vai ouvir falar, morreu de um problema de tireoide, né? Você vê, assim, quimioterapia, não temos quimioterapia, você faz, às vezes, um tratamento com iodo, né? Porque quando você tira a tireoide, ali você tira a lesão. Então, é muito tranquilo. Então, a gente tem tempo de olhar e de procurar e de acompanhar. E o melhor exame é o ultrassom mesmo? É um exame simples, né? Ultrassom de tireoide, é baixo custo. E a tireoide é muito próxima, né, da região da pele, então é muito fácil para o examinador também olhar e descrever. Então é ultrassom de tireoide e eu acho que assim, a indicação, o pessoal não precisa sair atrás, né, pedindo ultrassom de tireoide devido a essa baixa incidência e baixo risco aí de malignidade. Então a gente fala para paciente, quando você tem história na família de nódulos tiroidianos, é legal a gente acompanhar, entendeu? Ótimo. Você mencionou o iodo. Qual que é a relação do iodo com a tireoide? Então, o iodo é o substrato que a glândula tireoide usa para fabricar o hormônio, né? Então, a glândula, o iodo vem da alimentação, né? E 95% do sal iodado. Isso. Então, a gente tinha um problema anterior, né? De bócios, você pode ver bócio, a gente tem uma lembrança de antes, né? Se ver muito bócios, que era a falta da ingestão do iodo. E gerava uma inflamação, a tireoide ficava querendo trabalhar, buscando, né? Um esforço maior para tentar produzir hormônio, e ela crescia e não entrava o substrato para ela trabalhar. Então, o iodo vem da dieta, normalmente, né? O sal, a gente não precisa de mais nada além disso. E outras fontes é peixes, né? Frutos do mar, gema de ovo, brócolis, castanha. Então, uma dieta equilibrada é suficiente para a gente ter a ingesta de iodo certinha. Então, a glândula tireoide, a tireoglobulina, né? Que são as células ali da tireoide, faz a captação desse iodo. E as enzimas a tireoperoxidase, tireoglobulina, fazem ali a formação, transformam esse iodo aí no hormônio aí que a gente precisa, que é o T3 e o T4. E a gente pode falar um pouquinho de T3 e T4 também, né, Flávio? Porque isso aí gera muita dúvida, né? Às vezes o paciente, quando a gente faz o tratamento da tireoide, todo o tratamento é a reposição. Como que se trata a tireoide, né? Então, se está faltando o hormônio da tireoide, eu vou repor o hormônio da tireoide. Então, a gente repõe com base no T4. 95% do hormônio fabricado pela tireoide é o T4, tá? Qual é a diferença entre os dois? E aí, ele produz só um pouquinho de T3. Esse T4 vai jogado aí na circulação, e aí, cada tecido vai fazer a captação desse T4 e fazer essa transformação dele em T3. Então, dentro do tecido é tirada uma moléculazinha lá de iodo, eles falam de iodinação, e T4 vira T3, que é a forma realmente ativa do hormônio, entendi. Né? Então, assim, a gente fala que é preocupante, né? Às vezes, hoje a gente pega um momento de pessoal repondo T3, formulando, né? Não existe mais T3 no mercado, que é para evitar a prescrição, né? Então, mas às vezes a gente pega prescrições aí de formulações, tudo do pessoal repondo T3, e eu falando, né, para o paciente que é uma forma mais ativa, é uma forma que você vai melhorar, você vai ter mais exposição. Então, a gente fala que isso é muito perigoso, porque o hormônio tireoide não pode ser manipulado, né? Ele é micrograma, né? Então, qualquer errozinho da pessoa humana ali que está fabricando o hormônio de tireoide dá uma grande consequência aí para o organismo. Então, revisando, a tireoide produz 95% T4. A gente faz isso, quando a gente vai tratar um hipotireoidismo, a gente repõe o que ela fabrica. Então, a gente joga na tua circulação o hormônio T4. Tá. E aí, cada tecido vai fazer o teu papel. O fígado, o rim, o músculo, eles usam esse T4 para transformar na forma ativa, principalmente para ele. Então, a gente deixa eles livres ali para fazerem essa transformação. Não é a gente que vai dar lá o T3 pronto, porque fica complicado, tá? E o contrário, quando a gente tem o excesso?
o excesso do hormônio de tireoide. Então a gente fala que quando a gente vai tratar o hipotireoidismo, a gente dá o hormônio que é fisiologicamente igual. Então é um tratamento fácil, né? A gente pega o hormôniozinho idêntico e vamos tratar, e a gente repõe e fica tudo muito tranquilo. Tratar hipertireoidismo dá um pouquinho mais de trabalho, então a gente vai usar realmente uma medicação. Então, a medicação vai lá dentro da tireoide e bloqueia uma enzima que faz essa tireoide trabalhar. Então, o mecanismo de ação do tratamento é eu bloqueio o funcionamento da tireoide. Então, eu tenho 2 objetivos. Primeiro, que ela pare de jogar esse hormônio na circulação, que é o que me dá todo esse sintoma, né, esses sintomas clínicos aí. E a tireoide, ela é um músculo, então quanto mais ela trabalha, ela tem essa história do crescimento. Então, ela trabalha, ela vai crescendo. Então, eu tratar a tireoide, eu deixar ela trabalhando um pouquinho, né, de uma maneira adequada, faz com que essa glândula que é aumentada também tenda a diminuir de tamanho, né? Ah, legal. André, existe cirurgia para tireoide? Para tireoide? Existe, e a gente praticamente não vê hoje em dia para tratamento de bostos, porque diminuiu muito a incidência. Então, indicações cirúrgicas normalmente são hipertireoidismos, né, que não respondem a tratamento clínico. Então, às vezes a gente tem casos de pacientes que tomam doses enormes de remédio e essa tireoide não para de trabalhar. Então, seria uma indicação. A gente vê muito pouco, né, porque 95% aí responde bem ao tratamento. E tem pessoas que não toleram o tratamento. Então, alguns dos efeitos colaterais do tratamento dos hormônios da tireoide cai a imunidade do organismo, né? Então, gera aquela, a gente fala, granulocitose. Então, se a gente começa a dar esse hormônio e o paciente começa a ter uma queda na imunidade, a gente tem que imediatamente parar. Então, aí, às vezes, você encaminha para o tratamento cirúrgico. Algumas situações, às vezes o paciente nem tem uma disfunção hormonal, mas tem a tireoide muito grande, né? Porque em algum momento lá atrás ela cresceu. E essa tireoide pode comprimir essa região cervical. Então, são grandes bostos que dificultam o paciente de engolir, deitar na cama em alguma posição, falta o ar, ou que ele se insinua aqui, né, nessa região de traqueia, e a indicação cirúrgica também, independente da gente estar com ela controlada do ponto de vista hormonal. E a terceira indicação, acho que são nódulos de tireoide, que tem alguma suspeita, né, de malignidade, e aí também, hoje em dia, daí, o tratamento também é cirúrgico, e eles fazem a opção por tirar a tireoide inteira normalmente, que é mais fácil de seguir, já que vai tomar hormônio, aí já fica tranquilo do ponto de vista de nódulos, né? Para a gente encerrar, você tem algum mito que você lembra, assim, em relação à tireoide, alguma história? Eu acho que é o que a gente... Vamos falar um pouquinho da tireoide em relação ao peso, porque eu acho que é o grande X da questão. 99% dos pacientes chegam no consultório, né, tentando atribuir à tireoide um ganho de peso, né? Então, fisiologicamente, a gente sabe que mesmo com hipotireoidismos muito descompensados, uma falta extrema de hormônio de tireoide, o que a gente consegue ver na prática é 2 quilos a mais aí, né? Relacionados principalmente a uma retenção de líquido. Então, tratar a tireoide, eu sempre falo para o paciente, a gente pode fazer um exame, temos por obrigação, né, avaliar a tireoide, mas não vai nos trazer emagrecimento de uma forma concreta. Então, a gente sempre tem que associar, né? A parte do tratamento da obesidade, ganhou peso, estou com 8, 10 quilos a mais. Vamos tratar o peso, entendeu? A tireoide pode estar até desajustada, a gente vai ajustar paralelo, mas a gente institui um tratamento para o peso. E eu acho também aí o segundo mito, por exemplo, meu cabelo cai muito, eu sou sempre cansada, ou meu peso é maior porque eu tenho um problema de tireoide, porque eu tenho um hipotireoidismo. Então a gente fala assim, a palavra hipotireoidismo é muito relacionada à deficiência do hormônio, né? A partir do momento que a gente institui o tratamento, a gente tem uma situação de eutireoidismo, o paciente é tratada, então não justifica, sabe? Então, olha, eu estou acima do meu peso porque eu tenho um hipotireoidismo, eu tenho lá uma doença autoimune, Hashimoto. Não é por isso, né? Então, se eu olho o teu exame, os hormônios da tireoide estão controlados, é mito que você você vai engordar mais do que o paciente que está do teu lado ali, que não tem problema de tireoide, tá? Então, tireoide controlada não é para você ter nenhum sintoma e não te aumenta risco de nada. Então, falta de hormônio de tireoide, infarta mais quem tem falta de hormônio de tireoide? Sim, né? Aumenta o risco de doenças cardíacas, aumenta o nível do colesterol, do triglicérides. A partir do momento que eu estou tomando o meu remédio, meus exames estão em ordens, tá tudo certo. O meu risco é igual de qualquer outra pessoa. Então, eu acho que é um mito de que eu ter problema da tireoide... Você teve hipotireoidismo, aí... Isso. A partir do momento que você tratou, nenhum dos sintomas que a gente falou aqui e que são descritos se justificam, entendeu? Sim. E eu acho que a segunda coisa importante para se falar é que eu preciso de T3 para poder, né, ter um benefício do ponto de vista de sintomas, tá? Então, eu acho que é aquela história. O exame na mão certinho
te deixa tranquilo no sentido que está tudo em ordem, né? Aham. Eu sempre falo para o paciente, ele tem muita queixa. Eu falo, um exame te fortalece. Você vai acordar, tá tudo bem comigo, não é minha tireoide, eu tô cansada mesmo, né? É um problema meu do físico, tá? Certo. Maravilha. Você tem mais alguma pergunta, Fátima? Não, me esclareceu bastante. Então tá bom. Pessoal, não deixe de seguir a Clínica Ver Mais no Facebook e no Instagram. E No portal JJ, nas redes do JJ também, você vai ver esse episódio e todos os outros. a doutora Andréa também vai deixar o... Meu Instagram. Isso. Então é o meu nome, é Andrea, _Tonelli. E estamos esperando vocês aí para dar uma olhadinha na nossa página e no consultório se vocês precisarem. É isso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar para nós aqui da Ver Mais também, que a gente vai tentar responder. Tá bom? Queria agradecer a doutora Andréa aqui pela disponibilidade. Foi muito legal esse papo sobre a tireoide, né? Que eu acho que é algo que muita gente tem dúvida, né, Fátima? Eu mesma tinha um monte de curiosidade, não entendi exatamente o que era. E aí a gente vai conversar mais um pouquinho no próximo episódio. Obrigado. Obrigada, gente.